Eu não sabia como seguir em frente após a morte de Henrique. Diziam que o tempo curaria tudo, que eu precisava me distrair um pouco. Mas, para mim, não era tão simples assim. Nosso relacionamento nunca foi perfeito. Como qualquer casal, tivemos nossas brigas e momentos difíceis. Mas agora, só as boas lembranças pareciam importar. E com elas, veio a culpa. Eu me culpava por não ter dado a ele o filho que tanto sonhava. Era um desejo dele, e eu carregava a dor de nunca ter conseguido realizá-lo. Me perdoe, Henrique, murmurei, olhando para a foto dele em um porta-retratos. Ele estava sorrindo, com o bigode e a barba ligeiramente embaçados, como se me fizesse uma pergunta silenciosa. Ao lado da foto, havia um espelho redondo e empoeirado. Era um hábito estranho, mas eu gostava de ver meu rosto refletido perto do dele. Agora, porém, meu reflexo parecia tão abatido quanto eu me sentia, com traços marcados pela tristeza e pelo cansaço. Eu nunca fui uma mulher que chamasse atenção. De estatura mediana, com curvas discretas e ombros largos, eu era o retrato da simplicidade. Meu cabelo tinha um comprimento qualquer, sem muito destaque. Sempre fui reservada, ouvia mais do que falava e evitava me expor. Era uma pessoa discreta, quase invisível, daquelas que poderiam ser descritas como um rato cinza. A vida parecia ter perdido o brilho desde que Henrique partiu. O vazio que ele deixou era tão grande que eu mal conseguia encontrar uma maneira de seguir em frente. Henrique sempre foi cheio de energia. Mesmo nos momentos difíceis, quando discutiam, ele era intenso, sempre tentando transformar a tensão em algo mais leve. Nas boas semanas, ele me pegava no colo, sorrindo, insistindo em arrancar de mim um riso que, às vezes, surgia com esforço. Agora, ele não estava mais aqui, e eu seguia, ou pelo menos tentava. Os meus passos eram mais lentos. Parecia que o peso da tristeza não me deixava ir mais rápido. Meu sorriso era forçado, e só eu sabia o esforço que fazia para parecer que tudo estava bem. Caminhava, respirava, movia-me como quem cumpre um ritual vazio. O tempo, porém, parecia ter parado. Se eu pudesse correr para longe, pensei, olhando pela janela para a rua deserta. Talvez, fugindo, eu pudesse deixar as memórias para trás, mas fugir de mim mesma era impossível. A dor parecia inútil, mas era a única coisa que restava do nosso casamento. Era como se eu estivesse presa em um ciclo de anseio pela felicidade familiar que nunca alcançamos. Tudo desmoronou de forma tão rápida e brutal que ainda era difícil acreditar. Henrique era um homem saudável, cheio de vida, na casa dos 30 anos. Ele tinha reformado a casa de campo com as próprias mãos e transformado nosso apartamento em um lugar acolhedor. Foram 7 anos de casamento, encerrados tragicamente. Uma explosão de gás destruiu a casa onde ele estava. Entre os poucos objetos encontrados, havia um isqueiro de metal com o nome dele, um presente de infância de um amigo próximo. Enquanto olhava os pertences de Henrique, me vi diante de tantas coisas que ele usava. Roupas boas para o trabalho, botas térmicas resistentes e ferramentas que ele adorava manusear. Pensei em doar tudo, mas hesitei. E se as pessoas que recebessem não precisassem tanto quanto eu imaginava? E se fossem aproveitadores? Essa dúvida me incomodou, mas outra ideia surgiu: usar essas doações para ajudar quem realmente precisava. A ideia me trouxe uma leve sensação de alívio. Ao concentrar minha atenção nos problemas dos outros, minha própria dor parecia pesar um pouco menos. Assim, comecei a trabalhar em uma fundação que ajudava moradores de rua. Foi lá que, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha um propósito. Minha dedicação logo chamou atenção. Embora eu fosse reservada, minha combinação de praticidade e idealismo fez diferença. Vitor, o chefe da fundação, sempre dizia: aprendam com Marina. Ela nunca deixa nada pela metade. Vitor era um homem mais velho e gentil, que me tratava como uma protegida. Ele valorizava minha habilidade de entender as necessidades das pessoas e se tornou um mentor em minha nova jornada. Um dia, durante uma reunião sobre ações para a fundação, Vitor mencionou algo que chamou minha atenção. Marina, tem um homem interessante. Ele é médico, mas os outros sem-teto o chamam assim de forma quase irônica. Ele é reservado, difícil de lidar,
mas parece ter potencial. Gostaria que você tentasse se aproximar dele e ver como podemos ajudá-lo. O nome dele era Alexander. Victor sabia poucos detalhes, apenas que ele fora um médico promissor cuja carreira foi destruída por um evento trágico. A história de Alexander era envolta em rumores. Fiquei sabendo que ele havia sido incriminado após uma operação mal-sucedida em parceria com o antigo chefe do hospital onde trabalhava. Cumpriu pena, mas ao sair da prisão, sua vida desmoronou completamente. Algo na história dele mexeu comigo. Era como se, de alguma forma, eu pudesse entender o que significava ter a vida destruída tão repentinamente. E, pela primeira vez, senti curiosidade e empatia por alguém além da minha própria dor. Agora, minha missão era clara: encontrar uma maneira de alcançar Alexander e ajudá-lo a se reconectar com o mundo. Alexander carregava nos ombros o peso de um mundo que parecia tê-lo abandonado. Após sua prisão por uma operação médica que deu errado, uma culpa que muitos acreditavam não ser dele, ele perdeu tudo: carreira, dignidade e até sua esposa. Ela vendeu o apartamento onde viviam, dizendo que precisavam de um lugar menor, mas no fundo, estava atrás de dinheiro rápido. Após o divórcio, Alexander ficou sem nada. Ele ajudou tantas pessoas, mas agora parece que ninguém se lembra dele, comentou Victor comigo, enquanto explicava a situação de Alexander. Era claro que ele estava em um lugar delicado. Victor havia tentado arranjar empregos para ele, mas a depressão e o desânimo o impediam de recomeçar. Ele fazia trabalhos temporários para sobreviver, mas evitava compromissos maiores. Às vezes, ele aceita pequenos bicos, mas o desgaste emocional e a falta de confiança são enormes. É como tentar encher o oceano com um copo de água, disse Victor. Decidi tentar ajudar. Sabia que não seria fácil, mas sentia que precisava fazer algo. Enquanto pensava em como abordá-lo, me ocorreu usar os pertences de Henrique, meu falecido marido, para isso. Colocar aquelas coisas em boas mãos parecia dar um propósito maior a algo que eu jamais conseguiria usar novamente. Alexander era um homem alto, com quase 2 metros, o rosto marcado por experiências difíceis. Seus olhos azuis ainda guardavam um brilho, mas agora eram cercados por traços de cansaço e sofrimento. Encontrei-o em um abrigo que muitos moradores de rua chamavam de depósito. Lá, ele e outros sobreviviam com o pouco que tinham. Como a vida acabou assim para ele? Pensei, enquanto o observava de longe. Respirei fundo e me preparei. Alexander não precisava de pena, mas de apoio. Ele parecia ser um homem orgulhoso, mas os traumas o haviam tornado sensível e desconfiado. A pobreza e o estado constante de alerta pareciam transformar as pessoas de maneiras que a riqueza jamais poderia. É impressionante como a falta de dinheiro desgasta alguém muito mais do que o excesso dele, pensei. Aproximei-me devagar e comecei a interagir com Alexander, oferecendo ajuda sem impor nada. No início, ele parecia desconfiado, mas aos poucos, percebi um brilho de gratidão em seu olhar. Enquanto distribuía algumas das coisas que eu havia trazido, roupas e botas térmicas que pertenciam ao meu marido, Alexander olhou para mim e comentou com um sorriso tímido. Que sorte que seu marido tinha pés grandes. Eu ri. Era a primeira vez que via Alexander sorrir, e naquele momento, percebi que talvez, só talvez, o mundo ainda tivesse algo reservado para ele. Apesar de sua gratidão, percebi que Alexander evitava falar sobre assuntos pessoais. Havia algo delicado em sua maneira de ser, como se ele preferisse guardar suas dores e segredos para si. Mesmo assim, enxerguei nele uma centelha de esperança, algo que parecia resistir à escuridão que o cercava. Eu acreditava que, com o tempo, poderia ajudá-lo a reencontrar seu caminho, assim como tentava encontrar o meu. Quando entreguei a ele alguns itens que pertenciam ao meu falecido marido, Alexander parecia genuinamente agradecido, especialmente ao segurar uma grande garrafa térmica. Ele decidiu guardá-la para si. Que presente útil, disse ele, com um sorriso raro, algo que contrastava com sua expressão geralmente fechada. Assenti com um breve sorriso e me despedi. Caminhei em direção ao ponto de ônibus, mas, após alguns minutos, ouvi passos apressados e respirações curtas atrás de mim. Meu coração disparou. Era difícil não imaginar o pior nessas situações. Virei-me lentamente,
sentindo as pernas tremerem. Para meu alívio, era Alexander. Ele parecia hesitante, mas determinado. Desculpe, Marina, mas eu encontrei algo na garrafa térmica. Ele estendeu a mão, segurando um pedaço de papel e algumas notas de dinheiro dobradas. Havia R$ 100 e este número anotado dentro dela. Achei que devia devolver. Fiquei paralisada. Minha mente se encheu de perguntas. Seria algo que meu marido guardou? E de quem era aquele número? Um misto de surpresa e medo me dominou. É seu. Mas pensei que talvez você não soubesse que estava ali, acrescentou Alexander, visivelmente desconfortável com meu silêncio. Peguei o papel e o dinheiro, tentando aparentar calma. Forcei um sorriso, quase sussurrando. Ah, claro. Eu mesma devo ter colocado lá e esquecido. Era uma mentira óbvia, mas não queria prolongar o assunto. Respirei fundo e continuei. Fique com o dinheiro, Alexander. Será mais útil para você do que para mim. Só vou ficar com o número. Talvez seja de algum amigo do meu marido. Ele hesitou por um momento, mas acabou aceitando. Agradeceu e se despediu, deixando-me sozinha com um turbilhão de pensamentos. Enquanto subia no ônibus, segurei o pedaço de papel com firmeza, tentando decifrar o que aquilo significava. Quem meu marido estava tentando contatar? Seria algo relacionado ao trabalho. Ou pior, uma amante? A ideia me causava um nó no estômago. Tentei afastar os pensamentos negativos, mas era impossível ignorar a sensação de que aquele número poderia mudar tudo. O medo do desconhecido se misturava à minha necessidade de descobrir a verdade. No ônibus, uma senhora idosa percebeu meu olhar perdido e, gentilmente, comentou: Minha querida, os homens às vezes seguem caminhos que não podemos entender. Não adianta tentar controlá-los. Apenas siga em frente. Sorri sem jeito, mas suas palavras ficaram ecoando em minha mente. Seguir em frente parecia fácil na teoria, mas a verdade era que, até saber o que aquele número significava, minha mente não teria descanso. Senti uma onda de tristeza me invadir. Não queria discutir com a desconhecida, mas minha resposta saiu baixinha, quase como um sussurro. Ele não era assim, e ele já não está mais aqui. A lembrança de Henrique ainda era dolorosa, mas agora vinha acompanhada de dúvidas inquietantes. Olhei novamente para o número escrito no pedaço de papel. Não podia fugir da verdade, por mais assustadora que fosse. Precisava descobrir o que aquilo significava. No ônibus, enquanto o trajeto se arrastava, meus pensamentos se perdiam no passado. A viagem, que normalmente durava apenas 15 minutos, parecia interminável naquele dia. O trânsito estava caótico. Os semáforos paravam em cada esquina, como se guardassem segredos que se recusava a liberar. A lentidão do percurso me deu tempo para refletir, e as memórias começaram a surgir, uma após a outra. Lembrei-me de minha mãe e do pouco que sabia sobre meu pai. Era quase nada, exceto por um episódio específico, quando eu tinha 10 anos. Naquele aniversário, um homem apareceu de repente em nossa casa. Ele era alto, tinha um bigode marcante, cabelos castanhos e olhos intensos. Sem rodeios, ele se apresentou. Eu sou seu pai. Naquele dia, ele me deu uma boneca. Não era bonita. Pelo contrário, tinha uma expressão estranha, quase boba. Mas eu gostei do presente. Brinquedos eram um luxo que minha família não podia bancar. Quando ele foi embora, não consegui conter minha curiosidade e perguntei à minha mãe: Mamãe, por que ele veio? Minha mãe demorou alguns dias para responder. Quando finalmente o fez, contou uma história cheia de mágoa e tristeza. Aquele homem deveria ter se casado com ela, mas fugiu antes da cerimônia. Deixou-a sozinha, humilhada diante de todos os convidados. Ele disse que não estava preparado para tamanha responsabilidade, explicou minha mãe, a voz carregada de dor, enquanto tentava esconder as lágrimas que insistiam em cair. Eu não sabia o que dizer. A força que minha mãe sempre transmitiu parecia se desfazer naquele momento. Ela continuou, as palavras saindo pausadas, entrecortadas pela emoção. Mas isso já não importa mais. Eu o perdoei há muito tempo. Apesar das palavras de perdão, eu sentia que a ferida ainda estava aberta. Minha mãe era forte, mas naquele dia ela cedeu. As lágrimas caíram,
e seu corpo pequeno tremia. Seus ombros pareciam os de um pássaro ferido, frágil e cansado. Mamãe, por que você está chorando? Perguntei, segurando sua mão com firmeza, na tentativa de consolá-la. Ela sorriu levemente, forçando uma calma que não sentia. Estou bem, minha filha. Só pensei em algo bobo. Mas eu sabia que isso não era verdade. A lembrança daquele homem havia reaberto uma ferida antiga, algo que minha mãe havia tentado esconder por anos. Enquanto o ônibus sacolejava pelas ruas movimentadas, observei as pessoas ao meu redor. Ninguém parecia perceber meu olhar distante, minha luta silenciosa para não deixar as lágrimas caírem. Elas ficavam presas na minha garganta, enquanto o peso dessas memórias apertava meu peito. Quando finalmente cheguei ao trabalho, senti uma pequena onda de alívio. Pelo menos ali, eu poderia tentar ocupar minha mente com outras coisas, afastando, ainda que por um momento, os pensamentos que me assombravam. As palavras da minha mãe ecoavam na minha mente, os conselhos que ela me dava e as decisões que, de certa forma, moldaram quem eu sou hoje. Apesar de tudo, havia algo que sempre nos conectou: o desejo de felicidade, mesmo que essa felicidade fosse difícil de alcançar. Minha mãe sempre foi uma mulher prática. Quando eu era mais jovem, vivíamos contando com a solidariedade de vizinhos como a tia Lena, que frequentemente vendia roupas e itens que sua filha, Irina, já não usava. Era assim que eu conseguia algumas peças melhores, já que o dinheiro era sempre escasso. Uma vez, quando mencionei meu pai, minha mãe foi direta. Marina, esqueça-o. Ele fez a escolha dele. Você tem uma assinatura na certidão de nascimento e isso basta. Você é apenas minha filha. Havia uma ironia nisso. Mesmo ausente, eu carregava o sobrenome dele, algo que, às vezes, preferia interpretar como um capricho do destino em vez de um peso. Quando completei 16 anos, conheci Henrique. Ele era um rapaz simples, que estudava em um curso técnico e sonhava em fazer uma faculdade. Mas logo abandonou os estudos, escolhendo trabalhar em uma equipe de reparos para conseguir dinheiro rápido. Henrique não tinha família, havia crescido em um orfanato, e parecia agarrar-se a qualquer oportunidade imediata para construir algo que ele nunca teve. Eu, por outro lado, era uma garota reservada, que não permitia intimidades além de beijos inocentes. Me apaixonei profundamente, com toda a intensidade de uma adolescente. Minha mãe, no entanto, sempre cautelosa, expressou sua preocupação. Esse Henrique é escorregadio, Marina, como um lagarto. Se você o apertar demais, ele solta o rabo e foge. Mãe, você só está se baseando na sua própria experiência. Henrique é bom, nobre, e até concordou em esperar até o casamento. Retruquei, corando. Ela suspirou, mas não insistiu. Filha, um carimbo no passaporte não garante nada. O importante é encontrar alguém que realmente valorize o compromisso e não apenas o ato de se casar. Na época, eu não entendi completamente o que ela quis dizer. Mas, ao longo dos anos, aquelas palavras começaram a fazer sentido. Henrique parecia não levar as responsabilidades tão a sério quanto prometeu. Apesar disso, eu nunca tive provas concretas de que ele tivesse me traído. Para evitar conflitos, preferi não investigar, convencendo-me de que talvez fosse melhor não saber. O que mais me incomodava era a ausência de filhos. Fizemos exames, mas nada foi encontrado. Não havia um motivo aparente para a infertilidade, e mesmo assim, eu não conseguia engravidar. Não se preocupe, filha. O importante é que você seja feliz. Netos são maravilhosos, mas a sua alegria é o que eu mais desejo, dizia minha mãe, sempre amorosa, tentando aliviar meu sofrimento. Eu também queria que ela fosse feliz. Muitas vezes, tentava encorajá-la. Mãe, você ainda é jovem. Pode se casar novamente e será uma noiva maravilhosa. Ela apenas sorria, balançava a cabeça e dizia: Deus me livrou de um casamento. Isso já foi um sinal claro de que esse não é o meu destino. Essas palavras, ditas de forma leve, sempre escondiam uma melancolia que ela raramente deixava transparecer. Eu entendia sua resistência, mas não deixava de pensar no quanto minha mãe merecia mais alegria em sua vida. Foi somente quando eu tinha 25 anos que ela compartilhou um segredo guardado por anos. Eu descobri que,
Quando tinha 10 anos, minha mãe havia recorrido ao meu pai em um momento de desespero. Lutando contra um câncer, ela tentou esconder sua condição por muito tempo, mas chegou ao ponto em que pedir ajuda era inevitável. Ele apareceu no hospital, mas foi só isso. Disse que lamentava, mas não podia ajudar. Ela revelou, com a voz carregada de mágoa, mas também de resignação. O câncer foi vencido, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Minha mãe nunca esperou mais nada dele, nem mesmo no seu próprio funeral. Anos depois de vencer a doença, ela acabou falecendo, e, já casada, eu tive que lidar com a surpresa de vê-lo aparecer. Ele surgiu brevemente, trocou algumas palavras genéricas e foi embora, sem mostrar qualquer verdadeira conexão ou arrependimento. Essas lembranças ficaram adormecidas por um tempo enquanto eu tentava construir minha vida ao lado de Henrique. No início, nosso casamento parecia promissor, embora tivesse suas peculiaridades. Henrique insistia em vendermos nossos 2 pequenos apartamentos para comprarmos algo maior. No começo, relutei. Tem certeza de que viveremos juntos para sempre? Essa não é uma decisão qualquer, Henrique? Perguntei, insegura. Ele parecia determinado a me convencer. Marina, eu só quero construir uma vida com você. Podemos usar o dinheiro da venda para ter um lar maior, criar memórias e, quem sabe, nossos futuros filhos. Acabei concordando, ainda hesitante, mas cheia de esperanças de que isso pudesse melhorar nosso relacionamento. E, por um tempo, realmente parecia funcionar. Henrique ficou mais presente e atencioso. Parou de se trancar no banheiro para fazer aquelas ligações misteriosas que sempre despertaram minhas inseguranças. Com isso, decorei um dos quartos como um possível quarto de criança. Mas a tão sonhada gravidez nunca aconteceu. A ausência de filho se tornou um fardo silencioso. Pouco tempo depois, Henrique começou a voltar aos velhos hábitos. As conversas no banheiro retomaram, e ele começou a sumir com mais frequência, justificando viagens de pesca. Apesar disso, ele sempre se lembrava das datas importantes. Nos aniversários e ocasiões especiais, Henrique fazia questão de me presentear e me elogiar. Esse esforço constante de manter as aparências, mesmo com seus comportamentos suspeitos, me deixava cada vez mais confusa. Henrique não era perfeito, e eu sabia disso. Ainda assim, eu o considerava um bom marido, mesmo com suas falhas. No entanto, a ausência de filhos e o distanciamento que crescia entre nós deixavam um vazio difícil de ignorar, como se algo essencial sempre faltasse. Apesar disso, Henrique tentava aliviar minha dor quando percebia meu sofrimento. Não são só os filhos que fazem uma família, Marina. O mais importante é que temos um ao outro. Se tivermos filhos, ótimo. Se não, podemos adotar, ele dizia, em seus momentos mais carinhosos. Essas palavras me confortavam, mesmo sem preencher totalmente o vazio que eu sentia. Henrique, por outro lado, fazia pequenos gestos para lembrar porque eu o amava. Ajudava nas tarefas domésticas de vez em quando, ou fazia uma surpresa inesperada. Ele foi meu primeiro amor, o primeiro homem da minha vida. Por isso, eu me esforçava para perdoar seus defeitos e ignorar minhas dúvidas, mesmo quando suspeitava de traições ou notava seu distanciamento emocional. Eu tentava me convencer de que talvez estivesse exagerando, esperando demais. Ninguém é perfeito, certo? Henrique podia não ser o marido ideal, mas era bom, ou pelo menos era o que eu me repetia para continuar em paz. Um dia, enquanto pegava o transporte público para ir ao trabalho, meus pensamentos foram interrompidos por uma brincadeira do motorista. Vai querer guardar esse número ou perder a chance? Perguntou ele, me entregando um papel que havia caído do meu bolso. Era um número de telefone, rabiscado à mão, acompanhado de uma quantia de dinheiro que eu havia dado ao Alexandre, o médico no abrigo. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era de Henrique. Ele sempre teve o hábito de esconder coisas em lugares improváveis, e a garrafa térmica que encontrei recentemente parecia ser mais um de seus esconderijos. Por uma semana inteira, hesitei em ligar para um número. Algo sobre aquilo me deixava inquieta, como se uma verdade incômoda estivesse à espreita. Mas, após noites de insônia e falta de apetite, decidi que precisava saber. O mistério daquele número estava me consumindo,
e eu sabia que não descansaria até descobrir o que ele significava. Com o coração acelerado, disquei o número e esperei. Após alguns toques, uma voz masculina atendeu. Alô, aqui é o professor Dennis. Engoli em seco antes de responder. Olá. Desculpe incomodar, mas este número estava em algo que pertenceu ao meu marido, Henrique Silva. Ele faleceu. Houve um momento de silêncio antes que ele respondesse, hesitante. Seu marido? Henrique? Espere, você está falando do Henrique que veio aqui ao orfanato. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Sim, ele esteve aí? Sim, ele veio pessoalmente algumas vezes. Ele parecia muito preocupado com o pequeno Pedro. Minha cabeça girava com as informações, mas eu consegui perguntar. Pedro? Quem é ele? E o que meu marido fazia por ele? O professor Dennis suspirou antes de responder. Pedro é um bom menino, mas enfrenta alguns desafios. Ele tem um atraso no desenvolvimento e a mãe dele morreu no parto. Henrique conhecia a mãe do Pedro, parece que tinham algum tipo de ligação. Ele parecia determinado a ajudar o menino, como se sentisse uma responsabilidade por ele. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o telefone. A cada palavra do professor, o mistério ao redor do meu marido só aumentava. Porque Henrique nunca havia me contado nada sobre Pedro ou sobre essa mulher. Enquanto o professor continuava a falar, comecei a conectar as peças em minha mente. Seria Pedro um filho ilegítimo de Henrique? Ou talvez ele estivesse tentando adotar a criança sem me contar. As possibilidades eram muitas, e nenhuma parecia trazer alívio. Minha mente era um turbilhão enquanto ouvia o professor Dennis explicar sobre o menino Pedro, de 7 anos. Ele falava com cuidado, mas cada palavra parecia um golpe. Será que Henrique planejava adotá-lo? Será que ele estava lidando com isso sozinho e não teve tempo de me contar? É minha culpa, por não ter dado um filho a eles. Esses pensamentos ecoavam na minha cabeça enquanto o professor continuava. Pedro tem algumas dificuldades, mas é um bom menino. Ele precisa de apoio, mas é muito esperto. Henrique sempre vinha visitá-lo. Ele parecia se importar muito com o garoto, mas nunca vinha sozinho. Estava sempre acompanhado de uma mulher. Essa informação me atingiu como uma pancada. Quem era essa mulher? Porque Henrique nunca me contou nada sobre Pedro ou essas visitas. Minha mente tentava desesperadamente fazer sentido daquilo, mas cada nova peça do quebra-cabeça parecia mais confusa. Fiquei paralisada. As palavras não vinham. Minha mente ainda processava a ideia de que Henrique pudesse ter tido 2 amantes, uma delas morrendo no parto e a outra o acompanhando ao orfanato. Essa possibilidade parecia insuportável. Instintivamente, abri a janela ao meu lado, buscando ar, mas a sensação de sufocamento persistia. Meu marido morreu. Como ele poderia ter estado aí? Perguntei, minha voz saindo trêmula e insegura. Houve uma pausa do outro lado da linha antes que Dennis respondesse. Eu entendo que isso é confuso para você. Mas eu realmente o vi. Henrique esteve aqui, pessoalmente, com Pedro. Ele parecia muito preocupado com o menino. Um arrepio percorreu meu corpo. Meu coração estava pesado e minha mente gritava perguntas que eu não conseguia fazer em voz alta. Tem certeza de que era ele? Henrique morreu há 6 meses. Insisti, a voz falhando, como se o simples fato de dizer isso pudesse mudar a realidade. O professor Dennis fez outra pausa antes de responder, com um tom mais cauteloso. Tenho certeza de que era ele. Não sei o que pode estar acontecendo, mas se precisar de mais informações ou ajuda, por favor, me procure. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desligou. Fiquei ali, olhando para o telefone como se ele pudesse me oferecer as respostas que eu tanto precisava. A ideia de que Henrique, meu marido falecido, pudesse estar vivo ou escondendo segredos tão profundos era algo que eu não sabia como lidar. Ainda em choque, peguei a foto de Henrique que estava na estante, em um misto de raiva e dor, a atirei contra a parede. Então você está vivo? E como fica tudo o que passamos juntos? Murmurei, quase sem perceber, enquanto me abaixava para recolher a moldura, que milagrosamente permaneceu intacta. Segurei a foto por um momento, tentando recuperar a calma. Limpei a poeira da superfície, como se aquele gesto pudesse organizar os pensamentos tumultuados em minha mente. E se o professor estiver enganado?
Deve haver alguma explicação para isso, pensei, tentando me agarrar a qualquer lógica. Mas cada detalhe parecia apenas aumentar o mistério. Eu sabia que não encontraria respostas no orfanato. O professor havia sido claro ao dizer que não me mostraria imagens das câmeras de segurança. Eu precisava de outra abordagem. Decidi entrar em contato com Igor Pereira, o dono da casa onde Henrique supostamente havia morrido. Talvez ele tivesse alguma informação que me ajudasse a preencher as lacunas. Enquanto discava o número de Igor, lembrei-me do que aconteceu no dia do reconhecimento do corpo. A identificação de Henrique havia sido feita apenas com base em um isqueiro e nos sapatos parcialmente queimados que foram encontrados entre os escombros. Um arrepio percorreu minha espinha. E se ele não estiver morto? E se tudo isso for uma farsa? Quando Igor atendeu, minha voz saiu hesitante. Precisamos conversar. Acho que você pode me ajudar a entender melhor o que aconteceu. Do outro lado da linha, Igor respondeu de forma cordial, sem notar o turbilhão que me consumia. Claro, Marina. Eu entendo como é difícil lidar com a perda de alguém querido. Venha amanhã, e discutiremos tudo com calma. Desliguei o telefone, mas minha mente não se aquietava. As dúvidas, as possibilidades, o medo, tudo se misturava em um caos que não me deixava respirar direito. No dia seguinte, tirei uma folga do trabalho. Eu sabia que precisava revisitar o lugar onde o corpo de Henrique havia sido encontrado. Essa era minha única chance de entender o que realmente havia acontecido. Quando cheguei à casa, encontrei Igor esperando por mim na entrada. O local parecia tão quieto, tão comum, que era difícil imaginar que algo tão terrível havia acontecido ali. Não quero saber de muitos detalhes, Igor. Só quero andar por aqui e tentar entender o que aconteceu, disse a ele, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos estivessem trêmulas. Ele assentiu e abriu espaço para que eu explorasse. Cada canto da casa parecia guardar uma sombra, uma memória, algo que não se encaixava. Meu coração batia acelerado, como se eu estivesse à beira de descobrir algo que mudaria tudo. Enquanto eu conversava com Igor na casa onde Henrique supostamente havia morrido, a tensão era palpável. Ele trabalhava na imobiliária que havia alugado o imóvel. Mesmo diante de tudo que eu havia relatado, parecia mais interessado em outros detalhes. Após ouvir pacientemente meu relato sobre a ligação com o professor, ele me encarou com um olhar desconfiado. Marina, você sabia que havia um esconderijo aqui na casa? Perguntou Igor, sua voz carregada de insinuações. Fomos informados de que Henrique guardava uma grande quantia de dinheiro e joias neste lugar. Parece que ele tinha seus motivos para manter isso escondido. Meu coração disparou, e por um instante, não consegui formular uma resposta. A ideia de que Henrique pudesse ter escondido dinheiro, ou pior, ter forjado sua própria morte para desaparecer com ele, era sufocante. Meu marido não tinha dinheiro, Igor. Ele nunca foi rico. Não sei de onde isso está vindo, mas você está enganado. Tentei manter a voz firme, mas a dúvida dentro de mim era quase tão grande quanto a incredulidade dele. Igor cruzou os braços, analisando minhas palavras. Bom, durante a explosão, algumas joias foram encontradas, mas estavam derretidas. Não havia sinal de dinheiro. Talvez as cédulas tenham queimado, ou talvez nunca tenham existido. Mas isso levanta perguntas. Marina, você sabe se Henrique estava envolvido em algo? Não. Respondi rapidamente, a voz tremendo. Ele era um homem comum, Igor. Fazia reformas, trabalhava honestamente. Isso não faz sentido. Igor suspirou, ainda desconfiado. A explosão foi acidental, mas isso não explica tudo. Se Henrique está vivo, como você parece suspeitar, quem foi que morreu no lugar dele? E, sinceramente, Marina, isso precisa ser esclarecido. Não sabemos quem mais pode estar envolvido nisso. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando organizar minha mente, que parecia girar em círculos. Despedi-me de Igor com um aperto de mão firme e concordei que manteríamos contato caso algo novo surgisse. No entanto, minha cabeça estava a mil. No caminho de volta para casa, me questionei sobre quem Henrique realmente era. Poderia ele ser um traidor? Um ladrão? Um mentiroso? Ou tudo isso junto?
A dor de imaginar que nosso casamento fora uma farsa era insuportável. Naquela noite, deitei-me, mas o sono não veio. Virava-me de um lado para o outro, o rosto de Henrique surgindo em meus pensamentos, como se risse de mim. Num ato de desespero, virei sua foto para baixo, mas nem isso trouxe alívio. Passei a noite sendo atormentada por pesadelos, revivendo momentos de nossa vida juntos, agora tingidos por suspeitas e mágoa. Quando finalmente adormeci, fui despertada pelo toque do telefone. Ainda sonolenta, atendi sem nem olhar quem era. Alô? Quem está falando? Perguntei, minha voz rouca. Reconheci a voz do outro lado imediatamente. Era o professor Denis. Desculpe incomodá-la novamente, Marina, mas Pedro teve um colapso nervoso ontem à noite. O pai dele não apareceu para buscá-lo, e eu preciso de ajuda com urgência. Entendo que você tenha uma relação complicada com seu marido e até ouvi dizer que ele está morto, mas estou muito preocupado com o menino. Minha mente, que ainda tentava acordar completamente, travou ao ouvir aquilo. Henrique, pai de Pedro. Antes que eu pudesse reagir, Denis continuou. Se Henrique aparecer, por favor, me avise. Estou muito preocupado com a criança e não sei mais o que fazer. Vou tentar convencê-lo a ajudar Pedro, disse Denis antes de encerrar a ligação. Fiquei em silêncio, sem saber como reagir. Justificar novamente que não havia inventado a morte de Henrique parecia inútil. Eu estive no funeral, vi o caixão ser enterrado. Mas agora as dúvidas começavam a corroer minha mente. Respirei fundo, tomei um calmante e me preparei para ir ao trabalho. Era a única coisa que me ajudava a manter algum controle em meio ao turbilhão de pensamentos. Meu celular tocou novamente enquanto eu estava no micro-ônibus. As ligações incessantes já começavam a me deixar inquieta. O que mais poderia acontecer? Dizem para não despertar problemas enquanto estão quietos, mas parecia que a calmaria havia acabado para mim. Atendi o telefone com hesitação e ouvi a voz furiosa de Igor Pereira, o dono da casa onde Henrique supostamente havia morrido. Por que você ligou para aquele número? Ele disparou com brusquidão. É Marina, não é? Esposa daquele ladrão que me roubou. A entonação desdenhosa e ameaçadora fez meu coração disparar. Ele continuou, sem me dar chance de responder. Seu marido me enganou, e agora você está tentando acobertá-lo. Não está? Escute bem, você vai pagar pelo que ele fez. Eu não sei onde Henrique está, nem sequer sei se ele está vivo. Balbuciei, com a voz trêmula, meu rosto queimando de indignação e medo. Então encontre ele e devolva o que ele roubou, ou você vai perder mais do que imagina. Igor gritou antes de desligar abruptamente. A pressão daquelas palavras foi demais para mim. Pedi ao motorista do ônibus que parasse e desci, sentindo um nó na garganta e o peso de uma angústia que parecia esmagar meu peito. Por um instante, temi que tudo aquilo pudesse ser verdade. Mais tarde, naquela mesma noite, homens enviados por Igor apareceram na minha casa. Eram brutais e não mediram palavras ou gestos para me intimidar. Exigiram meu passaporte e as poucas economias que eu tinha guardado. Eu tentei resistir, recusando-me a entregar qualquer coisa, mas não tive escolha. Fui coagida a assinar um documento em que, voluntariamente, abria mão do imóvel. Sem forças, me sentei no chão vazio da casa que, até aquele momento, chamava de lar. As lágrimas vieram, mas logo foram substituídas pela indignação. Eu precisava descobrir a verdade sobre Henrique. Não apenas por mim, mas também por Pedro, que ainda esperava por alguém que talvez nunca voltasse. Uma das cenas que mais ficou gravada na minha mente foi de uma mulher, careca e tatuada, que se aproximou segurando uma seringa. Ela sussurrou, com um tom ameaçador. Você não quer colaborar de forma amigável? Uma injeção dessas e você pode ter um ataque cardíaco. Ninguém vai notar se sua assinatura foi forçada ou voluntária. Eu fingi estar completamente apavorada com a situação e, de fato, estava. Abalada pelas revelações sobre o passado de Henrique e a pressão avassaladora que se acumulava, acabei assinando o documento, como se estivesse em um transe. No dia seguinte, procurei meu chefe, Vitor Gonçalves, para tentar encontrar uma solução para minha situação. Estou passando por uma situação difícil. Posso morar no trabalho por enquanto? Perguntei, com a voz trêmula,
tentando disfarçar o desespero que começava a me consumir. Vitor me observou com um olhar sério e carregado de desconfiança. Respirou fundo antes de responder. Marina, preciso ser honesto com você. Houve um problema grave aqui na empresa. Sumiu uma quantia significativa de dinheiro, e todas as evidências apontam para você. Senti meu corpo gelar. Aquilo era pior do que qualquer coisa que eu havia imaginado. Como assim, Vitor? Eu nunca faria algo assim. Balbuciei, em choque. Não vou registrar um boletim de ocorrência contra você. Mas isso gerou um prejuízo significativo, e vai ser difícil para mim resolver esse problema. Por respeito ao seu trabalho, vou tratar isso como um acidente. Ainda assim, você terá que sair daqui. Cada palavra dele era como uma faca cravada no meu peito. Eu sabia que ele acreditava na minha culpa. Ele continuou, agora mais firme. Não vou manchar seu histórico de trabalho, mas deveria ter vindo diretamente a mim, em vez de agir pelas minhas costas. O problema é que você não parece disposta a devolver o dinheiro. Diante disso, só me resta demiti-la. Minha mente estava em um turbilhão. Enquanto ele falava, lembrei-me de que os homens que haviam me ameaçado levaram a chave do cofre, que estava no meu chaveiro do trabalho. Tudo estava se encaixando. Eles haviam armado para mim. Era uma conspiração bem planejada, e eu era o bode expiatório perfeito. Mas como poderia explicar isso a ele? A verdade parecia tão absurda que soaria como uma invenção fantasiosa. Dizem que, às vezes, a verdade é mais difícil de acreditar do que a mentira. E eu estava vivendo exatamente isso, impotente, encurralada, sem uma saída visível. Sem ter o que fazer, entreguei minha carta de demissão. Não havia mais nada a dizer. Saí do escritório em silêncio, com o olhar perdido e o coração pesado. Vitor me observava com olhos avermelhados, parecendo tão abatido quanto eu, mas ainda convencido da minha culpa. Apesar de ser um homem justo, ele realmente acreditava que eu havia roubado. Agora, eu estava sem teto, sem emprego, aparentemente, nem mesmo viúva, mas apenas uma mulher abandonada. O que mais poderia fazer? Caminhava sem rumo quando meus olhos se fixaram em um rio próximo ao aterro que estava sendo reformado. A correnteza era rápida, e a profundidade parecia suficiente para acabar com toda a dor e o desespero que me consumiam. Por um momento, pensei em desistir de tudo, mas uma lembrança da minha mãe ecoou na minha mente. Quem está no topo sabe melhor quem e quando resgatar. Se você está viva, significa que ainda pode haver uma mudança para melhor. Antes que pudesse afundar mais em meus pensamentos sombrios, uma voz suave me trouxe de volta à realidade. Talvez você queira uma xícara de chá? Perguntou Alexander, o médico do abrigo, enquanto me entregava um copo térmico. Surpresa pela gentileza, aceitei o chá. Algo em sua presença me trouxe um pouco de calma. Sem saber exatamente por quê, comecei a desabafar, contando tudo o que estava passando. Alexander escutou em silêncio, atento, sem me interromper. Ele não demonstrava surpresa, nem me julgava. Apenas fez algumas perguntas pontuais, como se estivesse tentando juntar as peças da minha história. Depois de refletir por alguns segundos, ele disse: Sabe, conseguimos uma barraca ontem. Não é grande, só cabe 2 pessoas no máximo, mas está em boas condições. Pode não ser o ideal, mas talvez ajude por enquanto. Ele hesitou, parecendo um pouco desconfortável. Não me leve a mal. Sei que viver em um abrigo improvisado não é o que você imaginava para sua vida. Mas, se não houver outra opção... Suspirei profundamente, interrompendo-o. Não há outras opções. Por um instante, pensei em Márcia, minha única amiga de infância, que havia se casado com um alemão e desaparecido completamente da minha vida. Ela tinha escapado da pobreza que compartilhávamos na infância, enquanto eu parecia presa ao mesmo ciclo interminável. Alexander tentou me animar. Não se preocupe. Vamos dar um jeito. Conheço o Samuel, que trabalha em um restaurante. Eles sempre nos ajudam com as sobras de comida. Ontem mesmo conseguimos uma refeição decente graças a ele. Esbocei um sorriso discreto, agradecida pelo esforço dele em aliviar meu sofrimento, mesmo que minimamente. Ele, porém, continuou, com um tom preocupado. Também precisamos pensar nas roupas.
Não dá para depender só de doações. Mas fique tranquila, vamos encontrar uma solução. Por mais desconfortável que fosse, senti que Alexander estava tentando, de forma sincera, trazer alguma esperança para o meu futuro incerto. Minha vida parecia uma aquarela borrada, com as cores se misturando de forma desordenada após tantas perdas. O sol ainda brilhava no céu, mas eu sabia que essa trégua era passageira. Com uma ponta de determinação, agarrei-me ao meu tablet, um dos poucos bens que consegui salvar. Pensei em criar um blog, um espaço para contar histórias das pessoas que, como eu, estavam à margem. Talvez, ao compartilhar nossas vivências, alguém se sensibilizasse e decidisse ajudar. Ainda assim, Alexander me alertou com um tom sério. Você pode escrever sobre as histórias, mas precisa garantir que todos concordem. Ninguém tem o direito de expor a vida de outra pessoa sem permissão. Passei semanas morando na barraca que ele conseguiu para mim. Não era o que eu imaginava para minha vida, mas, surpreendentemente, não era tão ruim quanto pensei que seria. Os outros moradores da comunidade me apoiaram de uma maneira inesperada. Eles me deram um apelido, Desesperada. Não era por desprezo, mas porque viam em mim alguém que, apesar de tudo, nunca desistia. Alexander foi uma verdadeira luz em meio à escuridão. Ele usou suas conexões para me conseguir roupas, ainda que alguns tamanhos maiores, itens de higiene pessoal e até mesmo me mostrou onde poderia tomar banho gratuitamente. Lembro que, ao me entregar os itens, ele corou, o que trouxe um raro sorriso ao meu rosto. Com o tempo, comecei a notar a forte rede de apoio entre os moradores. Se alguém recebia algo, dividia com os demais. Era uma solidariedade genuína, algo que eu nunca tinha experimentado de forma tão pura. Aquela comunidade, com todas as suas dificuldades, tinha mais humanidade do que muitos lugares em que já estive. Em uma dessas tardes, enquanto Alexander organizava alguns suprimentos, ele se aproximou com o celular em mãos, a expressão séria e preocupada. Marina, olha isso. Um dos moradores conseguiu tirar essa foto quando o casal da imagem tentou atropelar o Bernardo. Ele ficou ferido, mas sobreviveu. Meu coração disparou no mesmo instante. Era um homem loiro de cabelos cacheados, usando um casaco vermelho, ao lado de uma mulher morena de ombros largos. Reconheci aquele rosto na hora. Minhas mãos começaram a tremer e um nó se formou na minha garganta. Pedi um copo d'água, tentando processar o que via. Esse é o Henrique, murmurei, ainda em choque. Alexander franziu a testa, claramente surpreso. Então ele está vivo? Isso muda tudo. Precisamos entender o que está acontecendo, Marina. Por que ele faria algo assim? Fiquei completamente paralisada. Ali estava Henrique, sorrindo naquela foto, como se nada tivesse acontecido. Como se ele nunca tivesse desaparecido da minha vida, como se a dor que me causou não existisse. A imagem trouxe à tona um turbilhão de emoções, raiva, dor, confusão, e algo que eu não queria admitir, uma pitada de saudade. Mas não havia espaço para sentimentos ambíguos. Eu precisava de respostas. Precisava confrontá-lo. Não podia deixar que ele continuasse impune. Era hora de descobrir toda a verdade por trás de seu desaparecimento, finalmente, encerrar esse capítulo da minha vida. Uma semana depois, Bernardo começou a se recuperar e, para nossa surpresa, foi ele mesmo quem trouxe uma pista importante. Ele havia anotado os números da placa do carro que o atropelou e Alexander, com seus contatos, conseguiu rastrear o endereço do proprietário. Quando soube, meu coração quase parou. O carro pertencia à mesma mulher que estava na foto com o Henrique. Eu vou falar com ela, anunciei com determinação. Marina, talvez eu devesse ir no seu lugar, sugeriu Alexander, preocupado. Mas recusei prontamente. Era algo que eu precisava fazer sozinha. Agradeci sua preocupação, e ele apenas sorriu, com aquele jeito que estava começando a me deixar desconfortavelmente consciente de sua gentileza. Marina, você é como nosso talismã. Todos aqui torcem por você. Ele corou ao dizer isso, e meu peito apertou. Não podia negar que Alexander começava a despertar algo em mim, mas qualquer ideia de romance parecia um absurdo. Estávamos vivendo em um abrigo improvisado,
e minha vida estava uma bagunça completa. Mesmo assim, os cochichos entre os outros moradores já haviam começado. A noiva desesperada do médico, diziam. Fingi não ouvir, mas sabia que Alexander também percebia. Naquela tarde, me arrumei o melhor que pude. Escolhi minhas roupas mais apresentáveis, lavei o rosto e tentei parecer o mais digna possível, apesar de toda a miséria. Caminhei até o endereço e toquei o interfone, sentindo meu coração bater na garganta. O que eu diria se Henrique realmente estivesse lá? A porta se abriu, e, antes que eu pudesse me preparar, lá estava ele. Vivo. Inteiro. Meu coração parecia que ia explodir. Você parece muito bem para um homem morto, falei, incapaz de segurar o sarcasmo. Henrique me olhou e riu, com aquele sorriso cínico que eu conhecia tão bem. Então você descobriu. Achei que Igor não teria coragem de contar. Ele deu de ombros, como se aquilo fosse trivial. Uma pena que tenha chegado a isso. Minha compostura desmoronou, mas tentei manter a voz firme. Como você teve coragem? Eu estou vivendo em um abrigo, enquanto você está aqui, confortável, vivendo essa mentira. Henrique me olhou como se eu fosse uma estranha inconveniente. Não era para você saber. Eu só queria assumir. A vida que tínhamos não me importava mais. As palavras me atingiram como um soco. Mas foi quando mencionei Pedro que a situação piorou. E o Pedro? Ele está em perigo. Henrique suspirou, como se estivesse cansado da conversa. Pedro é meu filho, Marina. Eu estava cuidando disso com a minha atual esposa, a mulher que você viu naquela foto. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Ele não apenas forjou sua morte, mas construiu uma vida secreta, com outra mulher e um filho que ele nunca mencionou. Não finja que você não sabia. Ele continuou, impassível. Sempre esteve claro que eu não era feliz com você. Agora, por favor, me deixe em paz. Estou cansado de você. Talvez, no fundo, eu já tivesse suspeitado. Mas ele sempre dizia que queria filhos e que passaríamos a vida inteira juntos, e eu acreditei. Agora, vendo aquele olhar frio e calculista, lembrei das palavras da minha mãe, que dizia que ele era como um lagarto. Mas ela estava errada. Ele não era um lagarto, era um jacaré que me engoliu inteira, e eu nem percebi. Escute, Marina, amanhã eu vou me mudar. Quero deixar tudo isso para trás. A voz de Henrique era fria, indiferente, como se estivesse falando com uma completa estranha. Talvez, um dia, eu tenha desejado viver minha vida inteira com você. Mas, agora, percebo que foi o pior cenário possível. Me perdoe por isso. Percebi que poderia ter uma vida muito melhor. Não preciso mais olhar para sua cara de tristeza ou fingir ser um marido exemplar. Agora, posso viver como quero. Isso sim, é felicidade. Ele lançou-me um beijo no ar, cheio de desdém, e bateu a porta na minha cara. Fiquei paralisada, tentando absorver cada palavra cruel. O choque e a raiva misturavam-se como um nó na minha garganta. Foi quando percebi, na escuridão, a presença de Alexander. Ele estava ali, em silêncio, observando a cena com preocupação. Respirei fundo, tentando recompor-me. Sem dizer nada, levantei o medalhão que usava no pescoço e mostrei a Alexander o pequeno gravador embutido. Um presente do meu antigo chefe, que dizia que seria útil para entrevistas. Por acaso, ele ainda estava funcionando perfeitamente. Não, Alexander, acho que encontrei algo muito melhor para lidar com isso. Minha voz soava mais firme do que eu esperava. Ele me olhou, confuso. Vai entregar a gravação ao Igor? Balancei a cabeça, decidida. Não. Vou passar o endereço onde Henrique está. É hora de ele pagar pelo que fez. Peguei o telefone e liguei imediatamente para Igor Pereira. Contei tudo, com um tom de ironia que não conseguia esconder. Lembra-se de como você usou aqueles brutamontes para me intimidar e me fazer assinar os papéis do apartamento? Bem, espero que não esqueça de devolvê-lo. Porque, se encontrar Henrique, é o mínimo que pode fazer para restaurar a justiça. Do outro lado da linha, Igor riu, aquele riso descarado que me irritava profundamente. Bem, Marina, se eu realmente encontrar Henrique, talvez possamos conversar. Mas, você sabe, o mundo é um lugar traiçoeiro.
É sempre bom estar preparado. Nunca se sabe o que pode acontecer. Desliguei, frustrada, mas focada. Igor chegou ao local em menos de 20 minutos, acompanhado de seus capangas. Alexander e eu observamos quando os brutamontes que trabalhavam para Igor amarraram Henrique. Ele começou a gritar desesperado, fora de si, tentando jogar a culpa para todos ao redor. Foi tudo ela. Foi culpa da Marina. Ela armou para mim. Eu não fiz nada. É ela quem vive no aterro sanitário, uma mulher desesperada. Ele berrava, tentando justificar o injustificável. Você não conhece essa mulher tão bem quanto pensa. Gritou Henrique para Igor, tentando, mais uma vez, desviar a culpa. Por dinheiro, ela é capaz de qualquer coisa. Eu mantive minha postura, com um sorriso discreto no rosto. Depois de tudo o que ele havia feito, Henrique finalmente enfrentava as consequências de suas escolhas. Era um alívio vê-lo exposto por suas mentiras e ações. No entanto, Igor Pereira me deu uma notícia que destruiu qualquer senso de justiça que eu ainda nutria. Ele foi direto. Marina, eu não vou devolver o apartamento. Vou ficar com ele como compensação pelos danos morais que você me causou. Você devia estar feliz por ainda estar viva. Saí, sem palavras. Mais uma vez, parecia que a justiça escapava por entre os meus dedos. Quando a polícia finalmente chegou para prender Igor, encontraram Henrique amarrado no porão da casa dele. Ele estava espancado, exausto, mal alimentado e recebia água apenas raramente. A investigação revelou que o dinheiro que Henrique havia roubado já estava com Igor e seus capangas. Todos foram responsabilizados pelos crimes cometidos. No final, Henrique, Igor e os brutamontes enfrentaram as consequências legais. Desesperado para limpar sua imagem, Igor tentou uma última cartada. Contratou jornalistas para publicar artigos me acusando de fraude, afirmando que minha história era apenas uma estratégia para atrair fama. Ele alegava que minha vida no abrigo era um golpe bem planejado. Mas sua estratégia saiu pela culatra. Os artigos chamaram ainda mais atenção para o meu blog, aumentando o número de seguidores de forma exponencial. Jornalistas começaram a investigar minha história a fundo, trazendo à tona mais detalhes que confirmaram minha inocência e a gravidade dos crimes de Igor. Com a ajuda da justiça e da atenção da mídia, recuperei meu apartamento em um tempo relativamente curto. Além disso, participei de vários programas de televisão que deram ainda mais visibilidade à minha história. Durante um desses programas, Pedro Gonçalves, meu antigo chefe, pediu desculpas publicamente. Marina, me perdoe. Fui injusto com você. Se eu soubesse da verdade, nunca teria agido daquela forma. Dizem que não se deve julgar ninguém sem saber dos fatos, e agora entendo isso mais do que nunca. Aceitei suas desculpas, mas decidi não voltar a trabalhar. Em vez disso, iniciei meu próprio projeto social. Não buscava fama ou reconhecimento, mas, para minha surpresa, as doações e o apoio de voluntários superaram todas as minhas expectativas. Minha prioridade foi ajudar os moradores de rua que haviam se tornado minha nova família. Ajudei alguns a encontrar empregos e reconstruir suas vidas. Outros receberam apoio para se reconectar com suas famílias. Para aqueles sem alternativas, aluguei pequenas pensões, oferecendo-lhes um lar digno. Alexander, o médico que tanto me ajudou, também recebeu a justiça que merecia. Uma investigação conduzida por jornalistas e detetives provou que ele havia sido incriminado injustamente. Descobriu-se que o médico-chefe que havia arruinado a carreira de Alexander estava planejando fazer o mesmo com outro cirurgião. Graças à investigação, ambos foram inocentados, e Alexander pôde retornar à medicina, recuperando sua dignidade e propósito. Minha jornada havia sido difícil, mas, finalmente, eu sentia que estava no caminho certo. Apesar de tudo, a vida me deu a oportunidade de transformar minha dor em força, e minha história em inspiração para outros. Minha vida mudou completamente quando conheci pessoalmente o professor do orfanato, e depois de algum tempo, decidi adotar Pedro. Não se preocupe, ele é muito inteligente. Apenas um pequeno atraso no desenvolvimento, mas com carinho e dedicação, logo será como qualquer outro garoto da idade dele, disse Dennis, o professor, que se revelou uma pessoa extraordinária.
Ele e sua esposa haviam adotado 5 crianças consideradas problemáticas e também tinham 2 filhos biológicos. Pedro logo começou a alcançar os colegas, e ninguém mais notava qualquer diferença entre ele e as outras crianças. Ele era um menino comum e feliz, e isso enchia meu coração de alegria. Um dia, enquanto estávamos jantando, Pedro olhou para mim com aquele olhar curioso de quem está prestes a soltar uma de suas perguntas diretas e inesperadas. Mamãe, por que você não se casa com o tio Alexander? Fiquei sem palavras por um momento, mas sorri. Pedro sempre foi perspicaz, enxergando além do que eu demonstrava. Pedro, não é tão simples assim, respondi, tentando mudar de assunto. Mas ele não se deu por satisfeito e insistiu. Ele gosta de você. E eu gosto dele. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Era Alexander, com um buquê de flores nas mãos e um sorriso nervoso. Pedro correu até ele, como sempre fazia, e soltou. Tio Alexander, você trouxe flores para a mamãe? Alexander ficou vermelho, mas riu. Sim, Pedro, trouxe. Enquanto colocava as flores em um vaso, Alexander me olhou com seriedade, mas também com ternura. Pedro, mais uma vez, não perdeu tempo. Tio Alexander, você veio aqui para pedir a mamãe em casamento, não veio? Eu vi o terno, aquela caixinha no seu bolso. É um anel, né? Alexander riu, claramente pego de surpresa pela sinceridade de Pedro. Ele tirou a caixinha do bolso e se ajoelhou, me olhando nos olhos. Marina, você aceita se casar comigo? Por um momento, o mundo pareceu parar. Pedro pulava de alegria ao meu lado, batendo palmas, enquanto eu sentia meu coração disparar. Sim, Alexander. Eu aceito. As flores, já colocadas no vaso, espalhavam um perfume suave pela sala, como se selassem aquele momento. Rimos juntos, um riso sincero que parecia dissipar todo o peso do passado. Agora, estávamos prontos para começar uma nova etapa, juntos. E, de alguma forma, tudo parecia finalmente estar no lugar certo.